André Pinotes Batista, deputado e novo presidente da Distrital de Setúbal do PS, deixa nas mãos de Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara de Sines, e Patrícia Gaspar, antiga secretária de Estado da Administração Interna, a missão de elaborar um plano de intervenção para as migrações a pensar nas autárquicas do próximo ano. Em declarações ao Jornal Público, André Pinotes Batista diz que são necessárias outras respostas ao aumento exponencial dos fluxos migratórios, para lá das respostas do Chega, que define como desumanas. Seja muito bem-vindo, André Pinotes Batista, à Antena do Observador. Obrigado pela sua disponibilidade. Este aumento do fluxo migratório é um problema? Boa tarde a todos. Antes de mais, queria saudar o facto de estarmos a ter uma discussão com uma dialética entre esquerda e direita saudável sobre os fluxos migratórios. Não há um problema sobre os seres humanos migrarem entre latitudes e longitudes. Isso vem, aliás, da nossa própria natureza, da nossa própria civilização. Agora, num sentido concreto, a esquerda portuguesa tem a obrigação de olhar para as consequências do aumento populacional. Sejam elas porque teríamos um aumento de natalidade, que não se verifica no nosso país, seja porque, de facto, nos últimos anos houve um incremento muito grande de pessoas que nos procuraram vindos de outros países. E, como tal, ignorar esta realidade, ignorar os desafios inerentes às migrações, é deixar o caminho aberto para que a única narrativa que subsista seja a narrativa do Partido Chega, que é desumana, é negra, é clara e chega à percepção dos portugueses. Aliás, eu queria chamar a atenção para o seguinte, para que os nossos ouvintes também apreendam aquilo que é o sentir dos portugueses. Segundo dados da Comissão Europeia, nós temos hoje em dia 39% dos portugueses a avaliar as migrações irregulares como um fator que deve ser prioritário na resposta europeia, acima dos 33% da média europeia. Mas mais notável, as migrações irregulares preocupam mais os portugueses do que o ambiente e as alterações climáticas, a segurança e a defesa e a guerra na Ucrânia. E isto convoca a esquerda humanista a ter uma resposta, porque não a ter é tacitamente permitir que se instalem percepções erradas e, sobretudo, que se entra numa espécie de complexo de que, porque o partido Chega tem uma hegemonia desta preocupação, que não haja uma resposta à esquerda, e essa resposta tem que haver. É mesmo um compromisso que os humanistas têm que ter com a sociedade. Esta posição representa de alguma forma um novo olhar para o tema das migrações? Tem que representar. A primeira coisa que é prioritária para nós, no Partido Socialista deve ser, e na Federação Distrital de Setúbal definitivamente é não deixar fazer uma confusão entre o que são os fluxos migratórios e o que são os problemas de segurança. Aliás, os dados do RASI, os dados da Comissão, os dados que temos disponíveis não estabelecem numa correlação, e os políticos moderados têm que sublinhar isto, porque não existindo uma correlação matemática, factual, a verdade é que nas percepções essa correlação existe e tem que ser combatida. E a única forma de combater é ter políticas concretas. Deixe-me só perguntar-lhe o que é que motiva esta mudança para este novo olhar. Há de alguma forma o discurso do politicamente correto tem prevalecido no discurso político? Olha, eu não sou o Arnaldo Matos, não sou educador nem do proletariado, nem do comentariado, e portanto eu só posso falar por mim. E aquilo que posso dizer é que não há uma mudança de posição, existe uma imposição da realidade perante quem está na vida política. Esta alteração que se foi registando nos últimos anos, nós somos confrontados. A política de proximidade é confrontado, seja como deputado, seja como presidente da Assembleia Municipal, seja como cidadão, por muita gente de esquerda, muita gente que não tem nada de racista, que não tem nada de xenófobo e que se preocupa com os impactos que, de facto, o incremento populacional traz. E, portanto, não se trata de uma mudança de posição. Quem está na vida política tem que saber ler cenários, mas tem que saber, sobretudo, também perceber onde é que são necessárias novas políticas públicas. Mas há um bocadinho esta ideia que não é muito de esquerda colocar o problema nos fluxos migratórios ou no crescimento dos fluxos migratórios, não na imigração, obviamente, mas que pôr em evidência a questão do aumento dos fluxos migratórios e identificar isso como um problema que não é uma coisa muito de esquerda. Concorda com esta ideia? Depende, eu discordo da ideia, mas concordo com o seu diagnóstico. E esse é um dos grandes complexos que eu identifiquei a quando do momento da minha candidatura e nos diálogos que fui mantendo. A esquerda portuguesa, de alguma forma, e sobretudo a esquerda moderada, deixou-se aprisionar num complexo quase pavloviano de que eram os extremos que, a gritar entre si, para não usar a expressão berrar, porque de facto é mais aproximada do que a realidade, ocupassem o espaço mediático sobre isto. Como é
é que não pode ser uma matéria de esquerda preocupar-nos com a integração humanista de seres humanos? Nós temos um espaço Schengen que defendemos da extrema-esquerda à extrema-direita e que achamos que é fundamental permitir que bens e serviços circulem com liberdade. Então eu pergunto de forma retórica, não é de esquerda preocupar-nos que os seres humanos possam circular, mas de forma também organizada, humanista, de forma também que os proteja, que proteja quem vem e que proteja quem recebe. Eu acho que é fundamental e tenho, aliás, a ideia de que nós devemos atuar junto dos mais novos, dos migrantes mais novos, porque através da língua portuguesa que une dezenas, centenas de milhões de cidadãos do mundo e através da integração com cultura e com desporto ao nível local, porque isto é possível, nós trabalharmos a partir daí sem grande esforço orçamental, mas com muita preocupação humanista em integrar pela língua, pela cultura, pelo desporto, e desta forma nós vamos tirar o melhor que os fenómenos migratórios deram ao longo das civilizações, que é absorvermos e darmos também de nós. E esta integração através dos mais jovens, com incidência particular nos mais jovens, vai-nos prevenir muitos problemas no futuro. É que eu finalizo este raciocínio com esta ideia. Quem pensa que já atingimos um píncar de fluxos migratórios não está a fazer um diagnóstico correto daquilo que se passa no mundo. Nós, como diz o povo, ainda a procissão vai no adro e vai haver muito quem nos procure. A Europa em particular, vai haver muito quem procura a Europa para ter paz, para ter segurança e, portanto, nós temos que ter respostas e a esquerda tem que ter uma resposta sobre isto que seja descomplexada e que faça um diagnóstico sem preconceitos para depois desenhar novas políticas públicas, além da nossa relação com a nossa ideologia e com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já que invocou alguns dados, pergunto-lhe na sequência desses dados que aqui invocou, se considera que os partidos ditos tradicionais se distanciaram de alguma forma daquela que é a perspectiva, pelo menos, de parte da população em relação ao tema da imigração? Nós tivemos como em tudo na história, o facto de termos moderação faz com que nos atrasemos. E isso não é necessariamente mau, tem a ver com o facto dos partidos que designou como tradicionais, mas que eu diria transversais, tenham que dar resposta a muitos assuntos, eles não se fixam em microcausas. E de facto nós tivemos uma ascensão da extrema-direita e esta parábola até de ter sido discutida em Loures nas autárquicas de 2017 e do assunto voltar a Loures em 2024 diz muito daquilo que foi a evolução da nossa extrema-direita. E, portanto, não me custa reconhecer, ou melhor, custa-me reconhecer como social-democrata do Partido Socialista que sou, que se tenha perdido este tempo, ou que não se tenha ido tão profundamente à compreensão do problema como se poderia ter ido, mas também reconheço que é um problema de extrema sensibilidade e é um problema que teve um crescimento anómalo, imprevisto, e portanto aquilo que se exige mais do que fazer ajustes de contas com o passado é termos posições claras para que o eleitorado, os cidadãos no seu todo, percebam que da parte do PS e do PSD também, dos partidos ditos tradicionais por si e por mim dito transversal, que têm respostas para estes problemas, porque, como eu disse nos indicadores de percepção, porque são indicadores de percepção, nos indicadores do RASI não vemos a relação, mas os cidadãos portugueses sentem este receio. E se sentem este receio, é indispensável que as forças moderadas sejam radicais também na sua mensagem, na forma, porque no momento em que se grita de um extremo para o outro, o centro e a moderação têm que levantar a voz. É indispensável que levantemos a voz sob pena de não sermos ouvidos. E, portanto, um bocadinho da iniciativa política que aqui procuramos ter é de dar um exemplo de políticas concretas, no caso, ao nível autárquico, e descomplexar o povo de centro-esquerda. Falar de migrações com humanismo não é uma novidade, ou não deve ser uma novidade para a esquerda, é mesmo uma imposição que nós nos devemos colocar a nós próprios. Concorda com o fim do regime de exceção no que diz respeito à manifestação de interesse feita por este governo? Discordo, mas não posso deixar de registar que tínhamos um quadro em que os regimes de exceção se estavam a tornar a regra. E julgo que, mais uma vez, PS e PSD, e sendo eu deputado eleito pelo Partido Socialista há 10 anos e não me eximindo daquilo que são as minhas próprias responsabilidades e as responsabilidades dos governos que apoiei, PS e PSD, quando deixam de dialogar, perde-se um bocadinho também esta dimensão. Haviam regimes de exceção que se estavam a tornar regra e o PSD tomou uma medida radical.
terminou com eles. Eu dou um exemplo muito concreto do que é que aconteceu desde logo. Por exemplo, nas associações desportivas, do basquete, do futebol, houve logo um problema que tinha a ver com os atletas de outras nacionalidades que chegavam cá. Este exemplo não será aquele que toca mais o coração das pessoas, mas estou só a dar um exemplo prático de porque é que nós não podemos olhar para o preto e para o branco, porque também há beleza no cinzento e também há razão no cinzento. E é preciso dizer isto com clareza. Os cidadãos portugueses são, na sua maioria, gente moderada, que quer ordem, mas também quer humanismo. E é por isso que acho que esta decisão de extinguir um conjunto de mecanismos que existiam foi um erro e o atual governo já está a avolumar problemas com essa decisão que tomou para a percepção, como esta mega operação da PSP, com todo o respeito pelas nossas forças da autoridade, que foi tão laudada por o Ministro da Presidência, Leitão Amar, mas que depois, na prática, como ela foi uma iniciativa política para dar resposta a uma percepção, na prática substantiva não teve impacto e continuará a não ter. Portanto, é fundamental aqui que nós percebamos que os regimes de exceção não podem ser regra, mas que acabar com as exceções todas é também não perceber que há excepcionalidades próprias de cada tipo de pessoa que nos procura e, portanto, não vale a pena criar problemas em cima de outros problemas e o Governo nessa matéria agiu com excesso de zelo e com extremismo e acaba por ficar em mãos com um problema factual para resolver, porque quis responder a uma percepção. Fingir que se faz não vai resolver de todo o problema das migrações. Há pouco falava aqui em Loures, um correligionário do partido seu, Ricardo Leão, viu-se envolvido numa polémica pelo facto de ter aprovado uma recomendação do Chega, precisamente na autarquia de Loures. Provocou também divisões no Partido Socialista e houve um artigo na passada semana do ex-primeiro-ministro António Costa em defesa da honra do PS, em defesa da honra do Partido Socialista, que foi interpretado como uma crítica ao atual secretário-geral, Pedro Nuno Santos. Considera que foi propositado esse artigo de António Costa? Antes de mais, Miguel, no meu partido gostamos muito da palavra camarada, eu percebo o correligionário, mas o Ricardo Leão é mesmo meu camarada, eu discordo daquilo que foram as suas intervenções, nomeadamente aquilo que tem a ver com o tom que ele usou, mas reconheço em Ricardo Leão um grande autarca e pareceu-me que houve quem quisesse instrumentalizar Ricardo Leão para coisas que não têm a ver com aquilo que ele disse. E sobretudo por uma razão. O artigo de António Costa, que tem toda a legitimidade, apesar de não ser habitual um secretário-geral vir comentar o que outro secretário-geral diz, enferma de um erro que para mim é gravíssimo e que não tem a ver com Pedro Nuno Santos ou com Luís Montenegro ou com José Leitão ou com Pedro Silva Pereira. Tem a ver que em determinado momento desse artigo é feita uma confusão entre migrações e questões de segurança. O próprio António Costa, um homem com um legado tremendo de gestão do nosso país e da autarquia de Lisboa, geriu uma Câmara que tinha 85 mil habitações sociais. E dessas habitações sociais, eu ousaria dizer que menos de 1% tinham a ver com migrantes. Aquilo que me chocou mais no artigo de António Costa, tripartido, não é tanto o remoque de falar em taticismos, porque essas coisas a mim não merecem comentários. É o facto de ter misturado duas coisas que eu quero muito claramente separar. Nós temos problemas de habitação, de acesso à habitação digna e de tensões sociais nos bairros. É uma coisa que temos que ter também uma visão crítica como sociedade, como é que permitimos esta guetização permanente e, por outro lado, poderão existir outros desafios inerentes às migrações e existem, como já reconheci. Foi um erro tremendo de António Costa e se há coisa que não estamos habituados a ver é António Costa a errar. André Pinotes Batista, muito obrigado. Estes dois camaradas de profissão, Judite França e Miguel Videira, despedem-se de si com muito agradecimento obrigado pela sua disponibilidade para ter estado presente neste Direto ao Assunto. De bom trabalho. Até breve. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.